Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Lucro FC. E você sabe quanto que rende investir no Tesouro Direto? Eu já falei que o Tesouro Direto é muito interessante para os investimentos. E hoje eu trouxe uma simulação aqui, um exemplo de quanto vale R$1.000 investidos. E assim vai ficar muito fácil você entender quais são os melhores títulos e aonde você deve investir o seu dinheiro, ok? Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar. Em primeiro lugar, eu peço que você se inscreva aqui no canal, porque isso é muito importante para mim. Quanto mais inscritos eu tiver no canal, mais tempo eu vou ter para dedicar aqui ao YouTube, ok? E aí eu faço mais vídeos para vocês. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar qual que é o lucro quando você investir R$1.000 no Tesouro Direto, quais são os 4 sites que eu uso para acompanhar essa rentabilidade e também quais são os títulos disponíveis. E no final eu vou deixar uma playlist com vários vídeos importantes sobre o Tesouro Direto que eu tenho feito ao longo dos dias. E para começar isso aqui agora, eu vou mostrar para vocês o meu título que é o queridinho do momento, que é o Tesouro Pré-Fixado 2025. Então vamos lá. Vou entrar agora aqui no site do Tesouro Direto para ver qual que é a rentabilidade que está esse título para eu comprar hoje. E eu vou deixar escrito aqui também qual é o link para você acessar todos os sites que eu mostrar aqui hoje, tá? Então está aqui. Se eu comprar esse título hoje, eu garanto uma rentabilidade pré-acordada, ou seja, está garantindo meu lucro de 9,2% ao ano, até o vencimento, que é dia 1º de janeiro de 2025. Então olha só, vamos pegar essa taxa aí de 9,2% ao ano, transformar ao mês para a gente ter uma ideia de quanto que estaria essa rentabilidade mensal. Para isso eu tenho essa planilha aqui, que inclusive está disponível para você fazer o download gratuito, o link está aqui na descrição. Então nessa planilha aqui é só colocar nesse campo qual a rentabilidade no ano, você coloca o 9,20% e automaticamente ela já te entrega qual é a rentabilidade no mês, ou seja, 0,73%. E você pode fazer o caminho contrário também com essa planilha, que é gratuita para você, é um presente que eu estou dando aqui. Então se você colocar aqui, por exemplo, esse 0,73, você vai ver que no ano vai dar 9,20. Lembrando que a poupança está rendendo só 0,37% ao mês, ou seja, muito menos. Mais de 60% dos brasileiros que investem algum dinheiro têm esse dinheiro guardado na poupança, que rende muito pouco. Então, a gente precisa mudar esse quadro. E parabéns para você que está aqui nesse canal buscando esse conhecimento. Bom, então se a gente está falando de uma taxa de 0,73% mensalmente, já é interessante quando se fala de renda fixa, porque é um investimento muito seguro. Tesouro Direto é o investimento mais seguro da economia. E render 0,73% no mês não é ruim, é algo bom, é interessante. Mas você sabia que existe a possibilidade de você lucrar mais ainda, mesmo com esse título pré-fixado? Existe essa possibilidade, é a venda antecipada, a marcação a mercado, que eu já venho falando aqui há outros vídeos. E eu vou até deixar aqui em cima para você ver esses outros vídeos que repercutiram muito bem. Então vamos lá, eu vou entrar no outro site aqui para você acompanhar bem isso. Aqui nesse site, você consegue perceber que o valor diário dos títulos muda. E funciona assim, se você comprar com uma taxa hoje e amanhã ela estiver mais baixa, quer dizer que você pode vender antecipadamente com lucro. Por exemplo, se você tivesse comprado lá no dia 14 de novembro a 10,19% de rentabilidade pré-acordada e estivesse um mês depois, ou seja, dia 14 de dezembro, na cotação de 9,54%, você poderia vender e ter um lucro em cima disso. E agora, para você saber exatamente qual é o lucro que você teria nesse um mês, por exemplo, você tem que entrar num outro site que eu vou mostrar agora. Você entra lá no site da calculadora do Tesouro Direto e você vê exatamente o quanto lucrou. Então, se você tivesse investido R$1.000, teria no bolso R$1.034,21. Isso já livre dos impostos. Portanto, fazendo uma conta aqui bem rápida, seriam R$34 de lucro, portanto, 3,42% de rentabilidade em apenas um mês. Ou seja, um rendimento extraordinário. Seria bem melhor do que aqueles 0,73 pré-acordados. Mas esse movimento acontece sempre? Não, é claro que não, né? Tem momentos da economia que favorecem essa venda antecipada e outros momentos não. Nesse momento específico que eu mostrei para vocês, 3% ao mês é bem legal, de uma rentabilidade muito boa. Então, só para explicar esse movimento da economia que está acontecendo agora, por que está sendo vantajoso isso, por que foi, e eu acredito que nos próximos meses também será, é o seguinte: você comprou esse título, por exemplo, pré-acordando 9,2% de rentabilidade. E o que é isso? Isso é uma previsão que o mercado faz que a taxa Selic lá em 2025 vai estar em torno de 9%.
Então, o que acontece? Hoje, no final de 2018, a taxa Selic está 6,5%. Portanto, se a taxa Selic nos próximos meses, nos próximos anos, não aumentar muito, provavelmente essa previsão de 9% em 2025 vai ficar mais distante de ser realizada. Basicamente, se a taxa Selic não subir ou demorar muito para subir, esse título que eu tenho agora, 9,2%, ele vai ser muito valioso e aí eu vou poder vender antecipadamente. Resumindo, se a Selic aumentar, esse título que eu tenho não vai valer a pena vender antecipadamente. Agora, se a Selic tiver estabilizada ou diminuir, aí vale a pena vender antecipadamente. Lembrando que a Selic é uma taxa determinada pelo Banco Central, ou seja, pelo governo brasileiro. E aí a pergunta que fica é, será que a taxa Selic vai subir ou vai diminuir? O que determina o aumento da taxa Selic é o aumento da inflação. Basicamente é assim, quanto mais as pessoas consomem, mais o preço de todas as coisas aumenta. Então, nos últimos tempos, nos últimos anos, a gente teve uma diminuição da inflação. Por quê? As pessoas estão sem dinheiro para comprar por causa da crise. Houve muito desemprego. Então, o que acontece? Quando a inflação aumenta, o governo aumenta a taxa de juros, a taxa Selic. Como nos últimos tempos a inflação tem estado estável, baixa, a taxa Selic também diminuiu. E qual que é o cenário para 2019? Bom, a gente imagina que a economia vai se aquecer um pouco mais, que as famílias vão ter mais consumo porque vai diminuir o desemprego, então isso automaticamente aumentaria a inflação e aumentaria a taxa Selic, o que não seria bom para o nosso título, né? Para o nosso título pré-fixado. Porém, o que eu acredito? Eu acredito sim, estou confiante na economia brasileira, mas eu acho que não vai ser um movimento muito rápido. Eu acho que vai demorar um pouco para diminuir esse desemprego, para as pessoas consumirem mais, para a inflação subir e, consecutivamente, a Selic subir. Então, demorando um pouco para esse processo acontecer, esse título que eu tenho comprado agora, o Tesouro Pré-Fixado 2025, ele vai se valorizar. Como eu mostrei aqui para vocês, de novembro a dezembro de 2018, ele valorizou 3%. Eu acredito que até meados ali de 2019, o primeiro semestre, eu acho que ele vai se rentabilizar um pouquinho mais. É isso que eu estou acreditando. Porém, se esse cenário não se realizar, se a economia brasileira crescer muito rápido e a taxa Selic subir no ano que vem, não tem problema nenhum, porque aí eu levo esse investimento até o final, até 2025, até o vencimento, e aí eu vou lucrar esses 0,73% ao mês, que é uma rentabilidade interessante pensando em renda fixa. E agora eu vou mostrar um outro site aqui para vocês, que ele mostra esse cenário, essa previsão do cenário, otimista, pessimista e estável, aquela que já está projetada. E é muito legal que nesse site aqui você tem uma ideia muito real, é um gráfico muito fácil de entender essa possível rentabilidade ou não do Tesouro Pré-Fixado, por exemplo. Então olha só, aqui do lado esquerdo tem todos os títulos do Tesouro Direto disponíveis. A gente vai lá no Tesouro Pré-Fixado 2025. Você pode ver aqui no gráfico que ele varia muito, né? Tem momentos que ele está para cima e momentos que ele está para baixo. E o legal aqui desse site é que ele mostra uma projeção futura. Então essa linha pontilhada é uma projeção futura. Ou seja, dependendo do que acontecer na economia do Brasil, pode ser que esse título esteja mais alto ou pode ser que ele esteja mais baixo. É como eu disse, se estiver baixo, você leva até o vencimento e garante o pré-acordado. Se estiver alto, você vende antecipadamente, ou seja, faz o resgate. Um exemplo aqui de uma possível rentabilidade no dia 13 de agosto de 2021. Pode ser que esses R$1.000 que você tinha se transformem em R$1.423. O esperado é que seja 1.260. Num cenário pessimista, pode ser que esses R$1.000 que você tenha só valham 1.030. É por isso que eu digo, se acontecer esse cenário pessimista, ou seja, a curva estiver ali para baixo, o ideal é você não vender antecipadamente para não ter prejuízo e ficar com ele até o vencimento. Aqui, pessoal, é muito legal de mostrar o gráfico completo até 2025. Então, olha só, de 2019 até 2025. Veja aqui a projeção otimista, a pessimista e a esperada no final do período se encontram. Você vai ver que lá no dia 31 de dezembro de 2024, por exemplo, todas as três projeções vão estar mais ou menos ali em 1.696. Portanto, lá no final, todas essas projeções se encontram. Por isso que eu digo, se ela estiver negativa, espera até o vencimento, porque ela vai subir. Se ela estiver positiva,
vende antecipadamente para ter um lucro maior e aí, de repente, você investe em outras aplicações. Se você investir em qualquer título do Tesouro pré-fixado ou do Tesouro IPCA, você pode fazer esse movimento de vender antecipadamente. No Tesouro Selic não tem isso, porque o Tesouro Selic ele é um gráfico que sempre sobe. Então ele rende um pouquinho, mas rende sempre. E sabe o que é mais importante para você decidir em qual dos 3 títulos você vai colocar seu dinheiro? É o prazo e o objetivo que você tem para resgatar esse dinheiro. Porque, como eu disse, nesse caso você poderia ter que ficar com o dinheiro até 2025 para ter o valor pré-acordado, se o cenário não for positivo até lá. Então você consegue ficar com esse dinheiro esperando, estacionado ali até 2025? Essa é uma decisão muito importante que você tem que tomar. Agora, digamos que você pode ficar com esse dinheiro parado aí mais ou menos uns 6 anos. Veja a diferença da rentabilidade nos 3 tipos de títulos: o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA. No Tesouro Selic você teria juntado R$ 1.371,86, já descontado o imposto de renda. Nessa simulação eu usei a Selic que está atualmente, que é 6,5% ao ano. Portanto, é uma rentabilidade anual de 5,41%. Já no Tesouro Pré-fixado 2025, você teria acumulado R$ 1.570,15, ou seja, um ganho ali de mais de R$ 500. É uma taxa de rentabilidade anual de 7,81% líquido. No Tesouro IPCA, você teria acumulado R$ 1.571,99, ou seja, muito próximo do pré-fixado. Também, já descontando os impostos, a taxa anual de rentabilidade é 7,84%. Nessa simulação, eu usei o IPCA, que é mais ou menos uma previsão, uma média aí no Brasil dos últimos anos de 4,5%. Existem títulos mais curtos e títulos mais longos, por isso é muito importante que você se adeque a seu prazo, ao seu objetivo, ok? Então é isso, meu nome é Ricardo Natali, sejam muito bem-vindos ao canal Lucra FC e até o próximo vídeo.